Capítulo 5. O grito de Jin-Woo alcançou todos os ouvidos dos caçadores. Instrumentos. A esperança voltou a seus olhos. Ao contrário da vez em que o Jin-Woo pediu que eles se curvassem, os caçadores desta vez não hesitaram em responder. Claro, se Jin-Woo estivesse errado em seu palpite, eles ficariam a sacrede quando se aproximassem das estátuas. Mas, neste momento, não havia um único caçador que permanecesse suspeitando das instruções de Jin-Woo. O Sr. Song foi o primeiro a chegar a uma estátua segurando um instrumento. Prendendo a respiração, o Sr. Song lentamente olhou para a estátua. Como se respondesse, os dedos da estátua se moveram e ela começou a tocar harpa com as mãos. Foi um lindo som. Ele estava certo. Vá para as estátuas com instrumentos. Cada caçador, com esperança renovada, correu para as várias estátuas segurando instrumentos. Trombetas, flautas, liras. Logo, a melodia harmoniosa de diferentes instrumentos encheu todo o templo. O Sr. Qin, que correu até perder o fôlego, desabou e se ajoelhou diante de uma estátua segurando um bandolim. Strum strum enquanto a melodia do bandolim ecoava no ar, a estátua de Deus que perseguia o Sr. Qin diminuiu a velocidade até parar. Incapaz de conter suas emoções, o Sr. Qin começou a chorar onde estava ajoelhado. E a estátua de Deus se afastou dele. Examinando o resto do templo, ele encontrou seu novo alvo. X+T. Encontrando seus olhos, Jin-Woo amaldiçoou. E ele começou a correr, seu coração batendo como se estivesse prestes a explodir. Suas costas suadas estavam encharcadas. Por quê? Por que este não está jogando? Jin-Woo olhou para a estátua que ele havia chegado com ressentimento. Segurando tambores nas mãos, sua figura silenciosa não deu nenhuma indicação de que tocaria seu instrumento. Estrondo. 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 Com uma velocidade assustadora, a estátua de Deus fechou a lacuna entre eles. Quando a estátua, que estava no lado oposto da sala apenas alguns momentos atrás, se aproximou deles, Jin-Woo engoliu em seco. É porque Ju e eu estamos aqui ao mesmo tempo. Essa deve ter sido a resposta. Enquanto ele olhava ao redor, nenhum outro caçador teve problemas com suas estátuas. Eu não tenho tempo para pensar sobre isso. Ele largou Ju e se preparou para correr para um local diferente. Jin-Woo. Um Ju apavorado segurou suas mangas. Jin-Woo calmamente sussurrou em seus ouvidos: nós dois morreremos se eu ficar. Ao ver as lágrimas se formando nos cantos dos olhos, Jin-Woo sabia que não havia tempo para explicar. Ele gentilmente puxou as mãos trêmulas de suas mangas, então correu com todas as suas forças em direção à outra estátua. BB.1 Ele ouviu a batida do tambor começando atrás dele enquanto corria. Graças a Deus só restou uma coisa. Para chegar com segurança a outra estátua. Jin-Woo agora era o único que não tinha conseguido a proteção de estátuas segurando instrumentos. Consequentemente, a raiva completa da estátua de Deus agora estava focada exclusivamente nele. Jin-Woo fugiu dos passos crass.ng de seu perseguidor e disparou pela sala. Estrondo. Estrondo. Quando ele mal se esquivou e rolou para longe das pisadas da estátua, sua respiração ofegante tornou-se cada vez mais pesada. Embora ele fosse o pior dos caçadores de rank, como um caçador de lutador, seu corpo oferecia o mínimo de ajuda possível nesta situação. Só mais um pouquinho. Percebendo os passos da estátua de Deus se aproximando dele, ele se concentrou e fortaleceu suas pernas. Sua velocidade aumentou. Faltaram apenas alguns passos até que ele alcançou sua estátua-alvo. Não, não assim. O Sr. Song gritou com ele. Tendo se concentrado nos movimentos da estátua de Deus até agora, Jin-Woo voltou sua atenção para a estátua que havia chegado. Ah! Não está segurando um instrumento. Ele agora percebeu que o que parecia ser um instrumento nas mãos da estátua era na verdade uma espada. Sem misericórdia, a estátua ergueu e derrubou o escudo em suas mãos. Uá! Jin-Woo jogou seu corpo para o lado. Kya! Jue gritou. Enquanto ele rolava no chão, ele olhou para cima. A estátua de Deus estava quase em cima dele. Fora da frigideira. Sua queda no chão abriu um corte em sua testa. O sangue escorreu para seus olhos, obscurecendo sua visão. Jin-Woo olhou rapidamente para a esquerda e para a direita. Instrumento, instrumento. Mas nenhum instrumento foi registrado em seus olhos. A estátua de Deus levantou o pé. X+T. Estrondo. Jin-Woo mal evitou o pisoteio jogando seu corpo para o lado. Mas ele estava atingindo seus limites.
Sentindo-se tonto, ele achou difícil manter o equilíbrio por algum motivo. Por favor. Se existisse um Deus, ele queria orar a ele. Naquele momento, Jin-Woo notou uma estátua que não estava segurando uma arma nem um instrumento. Isso é. Ele rastejou com os últimos vestígios de sua força, colocando suas esperanças na estátua. Com uma torção final do corpo, ele se jogou aos pés da estátua com um livro nas mãos. Diante da estátua de Deus que se dirigia para ele, ele percebeu que não tinha mais forças para se mover. Ofegando pesadamente, ele olhou para o rosto da estátua de Deus. Como se piorado por sua resistência persistente, a raiva no rosto que olhava para Jin-Woo foi muito ampliada. Ele parou antes de Jin-Woo. Diante de um gigante da altura de um prédio, Jin-Woo lutou para respirar. Acho que sou um rato acuado. A estátua de Deus simplesmente continuou a olhar. Este é o fim. Certo de sua morte iminente, Jin-Woo viu sua morte nos olhos que o fitavam. Naquele momento, ele ouviu um canto lindo e melodioso vindo de trás dele. Com esforço, ele se virou e olhou para sua fonte. A estátua em que ele estava descansando agora cantava com uma voz sagrada, seu som ecoando por todo o templo. Olhando para trás, Jin-Woo viu o rosto da estátua de Deus começando a relaxar. Os traços de sua raiva demoníaca desapareceram quando o rosto da estátua voltou ao seu rosto sem emoção original. Quando a música das estátuas terminou, a estátua de Deus se virou e voltou ao seu assento, parecendo como se nada tivesse acontecido. Estrondo. O som do gigante sentado ecoou por todo o templo. Ah! Ah! Estamos. Nós. Seguros. Jin-Woo sorriu fracamente em meio à respiração pesada. Juei rapidamente correu para ele. Jin-Woo. Tendo alcançado depois de correr com todas as suas forças, Juei desabou ao lado dele em lágrimas. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ela usou toda uma à sua disposição e tentou todas as magias de cura que conhecia. Mas não surtiu efeito. Um por um, os caçadores espalhados se reuniram diante de Jin-Woo. Suas expressões igualmente sombrias. Oh não! Jin-Woo. Em meio a seus olhares e palavras de pena, Juei chorou sem parar. Por que eles estão me olhando assim? Jin-Woo queria perguntar, mas faltou energia para falar. Então, ele tentou reunir suas forças e se levantar. Uma poça de sangue se acumulou onde ele estava sentado. Jin-Woo finalmente foi capaz de entender a situação em que se encontrava. Ah! Sua perna direita havia desaparecido abaixo dos joelhos. Ele olhou através da sala para a estátua segurando uma espada. A base do chi mais alto estava coberta de sangue. Sua perna faltando embaixo dela. Ele se virou e viu sangue escorrendo do nariz de Juei. Seu corpo havia atingido seus limites. A cura de um Unterrank B era insuficiente para a regeneração de uma parte do corpo. Mesmo assim, ela continuou, seus esforços eram como coletar água com uma jarra quebrada. E enquanto ela continuava, seu mana e vitalidade diminuíam rapidamente. Está tudo bem, Juei. Você pode parar agora. Não. Eu posso curar isso. Eu vou te curar. Os caçadores observaram o par com pena. Dos 17 inscritos, apenas 6 permaneceram. Dos 6 restantes, 2 sofreram lesões graves. Sr. Song e o seu braço, e agora Jin-Woo com sua perna. Embora suas vidas tenham sido salvas, ninguém conseguiu sorrir. De repente, um barulho estrondoso soou por todo o templo. No centro, o solo com o círculo mágico inscrito começou a se elevar, formando uma plataforma. Jin-Woo percebeu que o julgamento final havia chegado. Prove sua fé. Ele já estava contemplando seu significado. -5. Ti final trial. O terreno ascendente parou na altura da cintura. Um altar. Jin-Woo distraidamente falou consigo mesmo. Um altar? Ele acabou de dizer um altar? O homem que salvou suas vidas não uma, mas 2 vezes. Jin-Woo não era um ser desperto de alto nível, mas um humilde caçador de rank que eles desprezavam no passado. Se não fosse pelo Sr. Sung, seríamos. Os pensamentos dos caçadores estavam unidos. As palavras de Jin-Woo até agora foram uma tábua de salvação para eles. E agora este homem havia proferido as palavras altar. O perspicaz Sr. Kim foi o primeiro a falar. Eu acho que entendi. Ele desembainhou a espada em sua cintura. Normalmente uma arma a ser usada para matar feras mágicas, seu propósito desta vez era diferente. Até um idiota como eu pode entender o que você quer dizer com altar. Os caçadores olharam para a espada desembainhada do Sr. Kim, brilhando com nitidez, e engoliram em seco. Ei, Sr. Kim,
Por que você está tirando isso agora? Vamos conversar sobre isso, conversar. A classificação C do Sr. Song era a mais alta da festa. Com ele fora da comissão, não havia ninguém mais no grupo que pudesse se igualar ao Sr. Kim, cuja habilidade brilhava mesmo entre os outros D-Rankers. O Sr. Kim apontou sua espada para o altar. O último mandamento era: prove a sua fé, e agora este altar apareceu no meio da sala. O olhar do Sr. Kim desviou-se para Jin-Woo. Temos que sacrificar alguém no altar, certo, Sr. Sung? Jin-Woo acenou com a cabeça. Foi seu palpite também. Um dos 6 vivos teve que se tornar um sacrifício. Essa é provavelmente a última regra. Ao levantar a cabeça, ele viu o Sr. Kim se aproximando dele com um olhar estranho. Uma gota de suor caiu do lado da cabeça de Jin-Woo. Ajuste. O que você vai apenas sente aí em silêncio? O Sr. Kim apontou sua espada para o Sr. Song, que estava sentado ao lado de Jin-Woo examinando seus ferimentos. Quem é que nos arrastou até aqui? É o Sr. Song bem aqui. Então ele não deveria pagar o preço por tudo isso. Ajuste. Jin-Woo gritou e tentou se levantar, mas as mãos do Sr. Song o impediram. Jin-Woo se virou e olhou para o homem. O Sr. Song balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Seus olhos imploraram a Jin-Woo para ficar quieto. Jin-Woo queria dizer algo, mas engoliu suas palavras. O Sr. Song se levantou lentamente. Sr. Kim está certa. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Então estamos de acordo, meu velho. O Sr. Kim fez um gesto em direção ao altar com sua espada. Se você estiver dentro, então vamos nos apressar. 11 pessoas morreram por sua causa.